Bom, a aula já está sendo gravada, então vamos dar prosseguimento aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui o nosso quadrinho aqui. Hoje a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, a gente vai fazer o seguinte. Considere essa equação aqui de segundo grau, tá? AX, y duas linhas, mais BX, y' mais CX, y igual a zero. Tá? É o tipo de equação que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Tá? Essa equação aqui, ela tem alguns nomes, mas eu não vou ficar entrando em detalhes nos quais os nomes que está definido, não. Qual é o nome desse tipo de equação? É basicamente o que a gente vai trabalhar até a prova. Tá? É uma equação diferencial de segundo grau homogênea. Ela é homogênea porque do lado direito aqui tem que dar zero. Tá? Aí o que acontece? A, B e C são funções definidas no intervalo, tá? A, B e C são funções definidas no intervalo I. No intervalo I da reta real. E a gente vai supor o seguinte. Eu vou supor que A de x, que é essa função aqui do coeficiente do y duas linhas, ela é diferente de zero para todo x pertencente ao intervalo. Tá? Então, é assim, a gente vai tomar esse tipo de equação e vai supor que essa função a de x ela é diferente de zero para todo x pertencente ao intervalo com que você está trabalhando. Tá? Aí depende da função. Né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essa... A primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essa equação aqui. Tá? Então, assim, eu vou pegar e vou dividir todo mundo aqui por A de x, né? Por que eu posso dividir? Porque eu estou supondo que A de x é diferente de zero. Isso aqui sempre vai ser, tá? Então, dividindo a equação por A de x, né? Vou dividir todo mundo por A de x. A minha equação vai ficar assim. A de x sobre A de x, y duas linhas, mais B de x sobre A de x, y', mais C de x sobre A de x sobre y vezes y igual a zero. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque isso aqui dá 1, essa primeira aqui dá 1, né? Essa segunda, que é b de x sobre a de x, eu vou chamar isso aqui de uma função p de x. E c de x sobre a de x eu vou chamar de q de x. Tá? Vou chamar de q de x. A ideia é fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente fez, então, foi pegar essa equação aqui e a gente vai transformar ela numa equação que é um pouco mais fácil de se resolver. Ao invés de eu falar de funções A, B e C, então eu vou tratar só de duas funções, que são as funções P e a função Q, tá? Desde que a de x seja diferente de zero. Bom, feito isso, a gente vai pegar, então, a minha equação vai ficar assim, y duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y, igual a zero. Tá?
Bom, qual que é o primeiro passo aqui que a gente vai fazer? Eu vou supor, né, depois a gente vai ver um método, porque assim, primeiro a gente vê como que funciona, né? Eu vou supor que eu sei determinar uma solução, tá? Então, suponha que você sabe, suponha que, eu vou chamar essa equação aqui de equação 1, tá? Então, suponha que y1 é solução de 1, tá? A primeira coisa é essa, vou supor que eu sei uma solução. Depois a gente vai ver um método para determinar essa uma solução, tá? Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte. Suponha que y1 é a solução disso aqui. O que significa isso? Ora, se é solução, quando eu pegar essa função e substituir nessa equação, isso tem que dar zero. Então você sabe que y1, duas linhas, mais p de x, y1, linha, mais q de x, y1 é igual a zero, tá? Chama essa equação aqui de equação 2. Né? Então, isso aqui é verdade porque eu estou supondo que essa é uma solução. A gente vai ver um método agora para determinar uma segunda solução a partir da primeira. Porque, assim, para resolver esse tipo de equação, mais para frente, a gente vai ver um método para achar uma solução, e aí eu vou usar esse método aqui para poder determinar a segunda solução a partir dessa primeira, tá? Essa segunda solução, ela vai depender da primeira, tá? Então, vamos determinar a partir de y1, uma segunda solução y2. Uma segunda solução y2, tá? Bom, se ela é solução também, então o que que acontece? Essa minha solução, que eu vou chamar de 3, ela deve satisfazer isso aqui. Ou seja, se eu pegar essa segunda solução e substituir aqui, isso tem que dar zero também. Então vai ser y2, duas linhas, mais p de x, y2, linha, mais q de x, y2 igual a zero. Então, o que que acontece aqui? Tanto p de x quanto q de x são dados. E nos exercícios que vocês forem fazer, o y1 também vai ser dado. A única coisa que você não sabe ainda é o valor dessa y2, tá? Bom, então, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar quem é essa função y2, né? A partir de y1, de p de x e de q de x. Então, sabendo quanto que é y1, quanto será que vale o meu y2, tá? Bom, para fazer isso, a gente vai precisar do auxílio de uma função extra. Essa função é bem parecida com aquele método do fator integrante. É como se você pegasse uma outra função parecida, aí você faz algumas suposições em cima dela e depois você determina que função é essa. Tá? Que é exatamente o que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou determinar. Então, suponha que o que eu vou fazer? Eu vou supor que a minha segunda solução ela é a primeira vezes uma função u de x, em que essa função u de x será determinada depois, tá? Será determinada posteriormente. Será determinada posteriormente. Tá? Bom, como eu tenho que pegar essa segunda solução aqui e substituir nessa equação, né, eu preciso calcular a derivada segunda, a derivada primeira dessa função, além da própria função.
Então, você vai fazer isso. Repara o seguinte, é a mesma técnica que a gente usou antes. A gente sempre vai usar esse tipo de técnica em equações diferenciais. De você ter uma função que você ainda não sabe, mas, assim, essa função ela vai ser conveniente porque ela satisfaz certas condições, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, primeira coisa, ó, eu tenho que calcular a derivada segunda e a derivada primeira para substituir nessa equação 3 aqui. Então, você vai fazer isso, ó, y2 linha vai ser, usando a regra do produto, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda, tá? Aí você tem que calcular a derivada segunda agora, né? A derivada segunda vai ser assim, y2, duas linhas, aí você vai derivar isso aqui. Então, ó, primeiro deriva a primeira parcela, depois deriva a segunda. Regra do produto de novo. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Mais, isso foi a derivada dessa primeira parte, derivada dessa. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda, tá? Então, meu y2, duas linhas, vai ficar assim. Repara que tem esse termo aqui, ele aparece duas vezes, né? Então, isso é y1, duas linhas u, mais duas vezes y1 linha u linha, mais y1 u duas linhas. Então, eu tenho essas duas funções aqui. Eu tenho a derivada da y2 e aqui eu vou ter a derivada segunda, tá? Tanto essa y2 quanto essa, quanto a própria y2 que está aparecendo aqui em cima, né? Eu vou substituir nessa equação 3 aqui. Vou substituir nessa equação 3 que está aparecendo aqui embaixo, porque eu estou supondo que ela é solução, tá? Então, vou substituir aqui e isso tem que dar zero. Então, eu vou pegar aquilo lá e vou substituir aqui, né? Vou pegar esses valores aqui e vou substituir naquela equação. Então, eu vou reescrever a equação aqui. A equação é assim. Vou fazer um pouco menor, tá? Mais p de x, y2 linha, mais q de x, y2 é igual a zero. Bom, vamos lá. Quem que é o y2? Quem que é o y2? Duas linhas. É essa função grande aqui. Então, vou lá substituir. Então, isso aqui vai ficar assim. y1, duas linhas u, mais 2y1 linha u linha, mais y1 u, duas linhas, mais p de x vezes a derivada segunda da minha função, né? Olha, desculpa, a derivada primeira. A derivada primeira está aqui. É y1 linha u mais y1 u linha. Então, isso aqui é y1 linha u mais y1 u linha. Mais q de x vezes o y2. Né? Só que o y2, eu defini ele como sendo y1 vezes u. Então, isso é y1 vezes u. E tudo isso tem que dar zero. Ó. Só lembrando que aqui eu tenho o y2, duas linhas. Aqui eu tenho o y2 linha. E esse é o y2. Repara que eu só substituí. Agora a gente vai ajeitar alguns termos aqui, né? Bom, o primeiro deles que eu vou ajeitar, eu vou marcar com uma setinha. Eu vou pegar esse primeiro e vou pegar o último aqui e vou agrupar ele. Repare que em todos eles tem um fator comum aqui que é o u, né? Então você já pode colocar em evidência esse u, né? Bom, quem que o u multiplica? O u multiplica y1 duas linhas, mais o u multiplica p de x, y1 linha,
E o U está multiplicando Q de x, y1. Fecha. Bom, agora a gente tem que pegar o que sobrou e escrever aqui, né? Mais 2y linha, U linha, mais y1 U duas linhas, mais P de x, y1 linha. Tudo isso é igual a zero, tá? Por sorte, apesar dessa expressão ter ficado um pouco grande, a gente está supondo que y1 é solução, né? E lá no primeiro slide, essa equação aqui, ó, suponha que y1 é solução. Então, eu vou supor que o y1 é solução. Então, essa parcela é zero, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Ela está se repetindo. Eu vou voltar aqui, ó, essa parcela, ela está se repetindo aqui. Então, tudo que está aqui dentro desse colchete é zero, justamente porque o y1 é uma solução, isso vai zerar, tá? Aí, o que me sobra, né, que vai restar é essa parte aqui. Eu já vou pegar esse p de x e passar para o lado direito, tá? E vou deixar esse cara aqui mais perto de cá. Então, eu vou ter assim, ó, y1, U duas linhas, mais 2, y1 linha, U linha, igual a menos P de x, y1, U linha, tá? Lembra o seguinte, ó, y1 eu sei quem que é. Então, eu sei quem que é esse valor, vai ser dado. Esse aqui também vai ser dado. O P de x é dado, o y é dado. O que eu preciso descobrir é quem que é o U. A partir do momento que você sabe quem é o U, você vai saber quem que vai ser o y. Ou, desculpa, você vai saber quem que vai ser o y2, né? Aí aqui a gente vai fazer uma mudança de variável, que chama redução de ordem, tá? Essa redução de ordem significa o seguinte, ó, eu estou tentando determinar uma função U que satisfaz isso. Só que nesse passo a passo aqui está aparecendo a derivada primeira da função U e a derivada segunda. Então você faz uma redução de ordem, né? O que a gente vai fazer? Eu vou falar que W é igual a U'. Ora, se W é U', então W' é U duas linhas, né? E aí o que acontece? Quando eu pego esse W aqui e substituo aqui, eu vou pegar esse W' e vou substituir aqui, né? E aí a minha equação vai ficar assim, vai ficar Y, ó, vou trocar o U duas linhas, vai virar W'. Né? Vou pegar esse U', então vai ficar assim, mais 2y1 linha, U linha, que é W, igual a menos P de x, y1, U linha, que também é W, né? Então, repara que eu, fazendo uma redução de ordem, eu caio numa equação diferencial de grau 1, tá? E aí o que a gente tem que fazer é só resolver essa equação. Geralmente, quando você estiver fazendo e aí tiver explicitado quais funções são, o jeito de resolver a equação fica a seu critério. É só você usar uma das técnicas que a gente viu anteriormente, tá? Eu vou usar a técnica geral porque eu quero desenvolver uma fórmula para resolver qualquer problema, independentemente da função p de x, independentemente da função y1 de x, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Deixa eu seguir o raciocínio aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse W e passar para cá dividindo. Então, vai ficar assim, y1... Não, peraí.
Eu acho melhor eu pegar o y1 e o w e passar dividindo. Então vai ficar assim, y1w' dividido por y1w mais 2y''w dividido por y''w igual a menos p de x. E aí, aqui o y vai simplificar, e aqui o que vai simplificar vai ser o w, tá? O w vai simplificar aqui. Então, eu estou tornando a equação mais fácil ainda, né? Então, a minha equação vai ficar assim. Minha equação ficou assim, w' sobre w mais 2y' sobre y igual a menos p de x, né? Então, a equação ficou assim, w' sobre w mais 2y' sobre y1 igual a menos p de x. Só que aí eu vou fazer uma observação aqui do lado. Tá? Essa observação é o seguinte. Vai ficar mais fácil de resolver. Tá? Essa função aqui, w' sobre w, se você for observar, isso é a derivada com relação a x do ln do módulo de w. Porque nessa derivada aqui, você tem que usar a regra da cadeia. Primeira coisa, qual que é a derivada do ln? Ora, a derivada do ln é só você dividir pela função que está aqui dentro. Só que aí você tem que derivar o w também. Então, isso aqui vai ser w'. Então, esse w' sobre w, eu vou transformar numa derivada, porque depois eu quero integrar, tá? E aí, o que você pode fazer também é observar que esse y1' sobre y1 nada mais é do que a derivada do módulo de y1. Agora, o que seria isso aqui? Você divide pela função e multiplica pela derivada usando a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia sempre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse w' sobre w e o y1' sobre y1 e vou trocar por essas respectivas derivadas, porque aí depois vai ficar mais fácil de integrar, né? Então, isso aqui vai ficar assim, dx do ln do módulo de w, mais 2 vezes d dx do ln do módulo de y1 igual a menos p de x, né? Agora eu integro dos dois lados, porque quando eu integrar dos dois lados, essa integral aqui vai sair de graça, né? Então, integrando dos dois lados, você vai ter a integral de t dx ln de w dx mais 2 vezes a integral de d dx ln do módulo de y1 dx igual a menos a integral de p de x dx, né? Bom, resolvendo essa integral aqui, repare que agora essa função p de x, você não vai determinar a integral dela agora, porque você não conhece a p. Mas geralmente a função p vai ser dada no exercício, então resolver essa integral vai ser fácil. Aqui você não precisa resolver a integral, porque quando você calcula isso aqui, a integral da derivada vai dar a própria função. Então aqui vai dar ln do módulo de w, né? Essa segunda aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai dar 2 ln do módulo de y1. Né? E essa aqui, do lado direito, vai ser uma função que vai ser dada, que por enquanto a gente não conhece, que é a integral de p de x dx. Né? Basta agora, porque assim, basta a gente isolar o w, porque o w eu ainda não sei quanto que vale, tá? Quando você isolar o w, bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu só vou usar a propriedade do logaritmo, né? Eu até vou escrever aqui num cantinho, que é o seguinte, ó, ln de a vezes b, isso aqui é vezes, é igual ln de a mais ln de b. E outra propriedade que você tem é o seguinte, ln
de A elevado a R, R, ln de A. São propriedades de logaritmo, né? Então, eu vou fazer isso. Primeira coisa, eu vou pegar esse 2 e vou passar aqui para potência. Então, vai ficar assim, ln do módulo de W mais ln do módulo de y1. Aqui, o quadrado pode ser assim, tá? Igual a menos a integral de p de x dx. Né? Eu usei essa propriedade aqui. Né? Como eu tenho o r aqui multiplicando o logaritmo, ele pode vir para a potência. Então, 2 vem para a potência aqui. A próxima propriedade que eu vou usar... e outra coisa também que você pode usar é isso aqui. Ó, o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Porque vai ser sempre positivo, então você pode tirar o módulo. A gente vai poder tirar o módulo aqui. Tá? Outra propriedade que eu vou usar é essa aqui. Se eu tenho o ln da soma, quer dizer, a soma de 2 ln, você pode transformar no ln do produto, né? Então, isso aqui vai ser ln do produto entre esses dois caras, que é o módulo de W vezes y1 ao quadrado. Isso é igual a menos a integral de p de x dx, certo? Bom, beleza. Agora a gente só tem que integrar... Desculpa, a gente já integrou, né? O que a gente tem que fazer agora é aplicar exponencial. Aplicando a exponencial, isso vai dar ln do módulo de W vezes y1 ao quadrado igual a e elevado a menos integral de p de x dx. Só que aqui, como exponencial e logaritmo são funções uma inversa da outra, o que vai acontecer aqui é que e elevado a esse cara aqui vai ser o próprio valor que está aqui dentro. Então, aqui vai ficar módulo de W vezes y1 ao quadrado igual... Tá faltando um negócio aqui. Preciso voltar um pouco aqui. Porque na hora que eu resolvi a integral aqui, eu esqueci de colocar uma constante. Então, aqui tem uma constante C1. Tá? Resolve a integral, aparece a constante. Tá? Mas você fala assim, mas você resolveu várias integrais, aparece várias constantes. É só você somar essas constantes e jogar do lado direito. Aqui vai aparecer a constante aqui. Aqui vai aparecer aqui. E aqui vai aparecer aqui. Tá? Apliquei exponencial, então isso aqui ficou assim, ficou e elevado a essa constante C1 vezes e elevado a menos integral de p de x dx. Né? Bom, passo esse y para cá dividindo. Então, isso aí elevado a C1 e elevado a menos integral de p de x dx. E aí eu divido tudo por y1 ao quadrado. Divide tudo por y1 ao quadrado e tiro o módulo. Quando você tirar o módulo, isso aqui vai ficar mais ou menos i elevado a C1 vezes i elevado a menos integral de p de x dx dividido por y1 ao quadrado. Tá? Essa constante aqui, que é mais ou menos i elevado a C1, eu vou chamar de C2. Tá? Vou chamar de C2. Então, o meu W é igual a C2 i elevado a menos integral de p de x dx dividido por y1 ao quadrado. Né? Só que não é o W que eu quero. Né? Isso aqui não é o W que eu quero. O que eu quero aqui, na verdade, é o U. Só que eu vi anteriormente, né, que o W é U'. Lembra que eu quero o U, porque a minha solução geral é y1 vezes U. Né? Então, se você falar que o W é U', ou seja, o seu U' vai ser C2 i elevado a menos integral de p de x dx dividido por y1 ao quadrado. E aí acabou, né? Porque se eu sei que a derivada é isso, para determinar quem é a função, basta eu integrar.
Então, passando aqui para uma outra folha, ou um outro slide, né, se vocês preferirem, eu vou ter que o meu U é a integral daquilo que eu determinei. Então, vai ser C2 integral bem grande, tá? De e elevado a menos integral de P de x dx sobre y1 ao quadrado dx mais uma outra constante C3, que eu estou integrando, né? Então, essa aqui, digamos assim, é a minha fórmula final. Né? É uma fórmula final. Só que o que acontece? Essa função aqui, faz com que tudo isso aqui seja zero. Né? Todo esse y2 aqui seja zero. Ou seja, faz com que y2 seja zero também. Independentemente da constante que você tiver. Então, para qualquer constante C2 e C3, isso aqui vai ser zero. Então, a gente vai escolher constantes convenientes. Né? Eu vou perguntar, se alguém quiser falar aí, quanto que eu vou escolher C2 e quanto que eu vou escolher C3. Lembra que pode ser qualquer uma que vai dar certo, mas a gente vai escolher um valor fácil para que as nossas contas fiquem bonitas, né? C2, alguém se arrisca no valor de C2? Eu acho que eu vou 1. E o C3? Zero. Zero. Então, meu é integral de e elevado a menos integral de P de x dx dividido por y1 ao quadrado dx, tá? Só que minha função y2, ela é y1 vezes u, né? Ela é y1 vezes u. Bom, como ela é y1 vezes u, então o meu y2, que é a segunda solução, é y1 vezes a integral de e elevado a menos integral de p de x dx dividido por y1 ao quadrado dx, tá? Então, essa vai ser a solução final, né? Essa aqui vai ser a minha função y2, tá? Repara que algumas observações. Primeiro que você não pode simplificar aqui, tá? Porque isso é uma função, isso é uma função. Então, primeiro você tem que resolver a integral, depois tem que colocar aqui. Outra coisa, geralmente essas integrais aqui não vão ser complicadas de ser resolvidas, tá? Vai ser jogo rápido. Então, assim, só voltando aqui, eu vou voltar ao slide, fazer uma retrospectiva aqui do que eu fiz. Eu só preciso me organizar aqui. Ô, louco, eu escrevi tanto. Bom, voltando aqui. Né? Primeira coisa. Você tem uma equação diferencial dessa forma, que envolve a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função, tá? Depois, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma simplificada nessa equação. Então, você vai pegar o coeficiente líder, olhar para o intervalo e ver se você pode dividir. Se esse cara for diferente de zero para todo x pertencente ao intervalo, então você vai dividir toda a equação por esse a de x, que é o coeficiente líder, né? Depois, você tem uma equação que é um pouco mais simples, né? Ou seja, você só tem duas funções, p de x e y de x. Então, para dar certo, aqui, acompanhado da y duas linhas, tem que ter só um, tá? Bom, depois, você faz o seguinte, ó, se você tiver uma solução y1, então o y1 tem que satisfazer a equação diferencial aqui. Então, você faz isso. E aí, para determinar a segunda solução, uma solução y2, eu vou supor que y2 é a solução, mas ela vai ter uma cara um pouco diferente. Ela vai ser y1 vezes u. Mas você pode se perguntar assim, ah, Bruno, mas toda vez eu vou ter que adivinhar, que é multiplicar, tá? Não. Esse é o método que eu estou ensinando, tá? Para resolver esse tipo de equação e para você fazer os exercícios da lista, você sempre vai usar a mesma coisa, tá?
Outros métodos eu vou sempre ensinar. Então, nunca vai ter um truque mirabolante que você vai ter que determinar na hora da prova, né? Isso aqui eu fiz para poder determinar a expressão final, né? Então, você pega isso aqui, que é a sua segunda solução, que é a primeira vezes u, que o u você vai determinar depois, e você vai pegar esse y2 e vai substituir na equação de tal forma que ele seja a solução, que é o que está escrito aqui embaixo, né? Bom, feito isso, então você tem que substituir, calcular a derivada primeira, calcular a derivada segunda e substituir na sua equação. Aqui vai ter uma conta grande, né? Mas assim, na verdade vai zerar um pedaço, porque y é solução. E aí eu vou ter uma coisa aqui. Qual que é o truque disso aqui? Porque assim, o que está aqui, na verdade, embora tenha ficado grande, o que a gente fez foi só ir ajeitando os casos, né? Passar para lá, passar para cá, aplicar exponencial para poder isolar. Mas a grande jogada aqui é você fazer esse negócio que chama redução de ordem, que é você passar de uma equação que tem derivada segunda e derivada primeira para uma equação que envolve só a derivada primeira e a própria função. Tá? Bom, como eu estou tratando de um caso geral, eu não tenho exatamente a cara das funções, eu resolvi o método geral, né? Quando você resolve o método geral, você consegue fazer uma manipulação algébrica que chegar que aquela equação pode ser escrita assim, como sendo uma derivada do logaritmo de w mais duas vezes a derivada do logaritmo de y1. Né? E aí dá para integrar nesse caso. Né? Ou seja, você pode integrar, porque quando você integrar, embora você não conheça quem seja w e quem seja y1, isso já fica direto assim. Né? Já fica direto igual está aqui. E aí a única coisa que você tem que fazer é isolar o w. Né? Então, daqui para frente é só manipulação mais uma vez. Você manipula tudo para poder isolar o W. Depois que você isolou o W, você tem que lembrar que W, na verdade, é U', né? Que vai ficar dessa forma. Bom, se ele é U', basta eu integrar para poder determinar, e vão aparecer constantes. Essas constantes, elas devem ser escolhidas convenientemente. Logo, a minha solução geral é dessa forma aqui. É U igual a integral de e elevado a menos integral de pt dx sobre y ao quadrado dx. Tá? E aí, a fórmula geral da minha solução vai ser dada dessa forma aqui. Tá? Ó, mais uma vez, embora isso aqui pareça ser um método um pouco confuso, tem muito passo a passo, realmente a gente teve que fazer muito passo a passo, o que acontece é que eu fiz tudo isso justamente para a gente chegar numa expressão teoricamente mais simples, né? Uma expressão simplificada. Ao invés de você ter que ficar aplicando o método todas as vezes, você simplesmente chega na sua solução dessa forma aqui. Tá? Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui para mostrar para vocês o material que... Eu não sei se está no Moodle, não sei se eu já coloquei. Porque, assim, essa aula de hoje, ela está digitada já, tá? Deixa eu ver se ela está aqui. Peraí. Não sei. Espera um pouquinho que eu não estou achando aqui. Não, peraí, deixa eu abrir o Moodle aqui. Acho que você pôs no Moodle, Bruno. Tem lá dia 23, entendeu? Não, o que eu não estou achando é porque eu achei que estava no meu computador aqui, mas parece que não está. Acho que o meu Dropbox não está atualizando.
estranho. Não, é porque não tá atualizado aqui no meu na nuvem. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, porque tá aberto aqui no Moodle, tá? Não sei se vocês... Isso aqui foi atualizado ontem. Eu não fiz mais nada, não. Não, peraí um pouquinho, pessoal. Eu atualizei ontem, mas eu atualizei hoje também. Espera só um pouquinho, que eu só vou ali no outro computador e já volto, tá? 2 minutinhos só. Deixa eu ver se tá aqui. Espera só um pouco. Que não atualizou aqui. Que estranho. Eu vou colocar no Moodle de novo. Deixa eu deixar um exercício aqui para vocês irem fazendo, que é o seguinte. Aí eu só vou, eu preciso achar o arquivo, que é o seguinte. Calcula esse determinante aqui, y1, y2, y1', y2', tá? Bom, o que esse determinante é? Esse determinante vai ser determinante y1. Aí aqui você vai substituir por y2, que é aquela expressão gigante, tá? Que é y1 integral de i elevado a menos integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado dx. Aqui vai ser y1', e aqui vai ser o y2', que é a derivada dessa parte aqui, tá? Calcula esse determinante aqui que eu já volto. Preciso achar o outro. Eu não estou conseguindo.
parar de compartilhar aqui. Só um segundo. Bom, espero que vocês não tenham ido embora aí. Não, calma, Giovana. Não é assim não. Ó, os exercícios. Deixa eu ver se atualizou aqui. Tá. Vou compartilhar com vocês a tela, tá? Que é o que eu agora deu certo. Já tá no Moodle já. É que eu achei que o meu computador aqui tá, a nuvem dele não tá funcionando. Ó, aqui é até onde eu tinha parado na última aula, né? Que são esses exercícios 2.3, 2.4 e assim por diante. Aí, no 2.3 é o que eu falei na aula de hoje, né? Então tá tudo assim, tudo que eu falei na aula de hoje já tá pronto aqui. Se vocês, inclusive, quiserem pegar o material para dar uma olhada, tá aqui, tá? Falei do que você tem que fazer com a função, transformar dessa forma, supor que o seu y2 é y vezes u, calcular a derivada, então tá tudo explicado aqui novamente, tá mais detalhado. E tanto faz, assim, até que eu achei que ficou bem detalhado, assim, o que eu escrevi aqui, né? Aqui tem essa parte grande dessa conta gigante aqui, né? Mas basicamente é o passo a passo que eu falei para vocês, que envolve aquela redução de ordem, que está aqui no finalzinho da página 28, né? E aí, um C1 aqui, na verdade é um C3, mas enfim. Aí o que a gente faz aqui é achar a solução, né? E aqui eu deixei como exercício, né? Fica como exercício provar que esse determinante aqui vai ser diferente de zero. Que é esse exercício que eu passei para vocês aqui, tá? Isso fica como exercício. Aí tem uns exercícios aqui, que tem da letra A até a letra I, tá? Que vai ficar como exercício para vocês fazerem. Então, quando vocês pegarem isso aqui para fazer, é só jogar na fórmula, tá? É só jogar nessa fórmula aqui para determinar quem que é o y2. Não precisa repetir o processo de novo. É importante que vocês entendam o processo. É importante que vocês entendam que esse determinante é diferente de zero. Mas aqui no caso, eu não vou exigir que vocês refaçam passo a passo, não. Pelo menos uma vez na vida vocês têm que ver isso, tá? Outra coisa também, pessoal, é o seguinte. Aqui, né, no material que eu dei uma adiantada, tem uns teoremas,
tem algumas definições, alguma coisa assim, que é uma parte chata da matéria, tá? Só que está tudo feito aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios, dá uma olhada aqui. Mas essa parte de teoria, de muita teoria, de definição, essas coisas, eu não vou cobrar, não, tá? Isso aqui é mais para vocês entender como que funciona, quando que existem soluções. Basicamente, vocês precisam saber três coisas. Três coisas. Se você tem uma equação de segundo grau, você tem duas soluções. Se você tem duas soluções, aquele determinante que eu falei na aula passada tem que ser diferente de zero. Então, se você tiver duas soluções de uma equação de ordem 2 e aquele determinante do Wronskiano for diferente de zero, então você tem uma solução geral, tá? A solução geral é constante vezes a primeira mais constante vezes a segunda, certo? Então, sempre que vocês for fazer o exercício, vocês vão recorrer a essa solução geral, tá? Nossa, é quase a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Uma, dois. Não é a mesma coisa. Bom, aí, para a aula de hoje é isso, tá? Vou deixar os exercícios aqui para vocês fazer. Repara que para a próxima aula, que é quinta-feira, que é aula de exercício, a gente não tem muitos exercícios, tá? Mas em todo caso, quinta-feira, aula de exercício, tragam as dúvidas, tá? Hoje eu não vou resolver nenhum exemplo, mas aí na quinta-feira eu posso fazer vários exemplos se vocês quiserem, que é exatamente o que a gente vai fazer, tá? Alguma dúvida, pessoal? Já está atualizado lá no Moodle, né? Quanto mais tarde vocês olhar, mais atualizado vai estar. Então pode ser que na quinta-feira de manhã eu atualize novamente o que está lá no Moodle, tá? Deem uma olhada, por favor. Dúvidas? Vou parar de compartilhar. Vou parar de gravar a tela.